Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso curso, da nossa disciplina, hoje nós teremos a sexta aula do nosso curso, da nossa disciplina de Higiene e Segurança no Trabalho, do curso técnico em Química do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. O assunto da aula de hoje, pessoal, é revisão para a prova. Então, na aula de hoje, eu meio que vou dar uma revisadinha nos conteúdos anteriores para que a gente consiga, é, relembrar um pouquinho sobre os principais conceitos dos conteúdos que a gente viu nas primeiras aulas da nossa disciplina. Então, vamos lá? Então, revisão para a prova. Então, basicamente, eu vou revisar o conteúdo das três primeiras aulas, que foram Histórico da Segurança no Trabalho, Classificação dos Riscos Ambientais, que foi onde a gente viu os tipos de risco, mapa de risco e etc. E também a aula sobre NR6, que foi a norma sobre os EPIs. Então, a primeira aula que a gente teve foi sobre o histórico da higiene e segurança no trabalho. Então, vamos revisar um pouquinho sobre ela. Primeira coisa que eu perguntei para vocês na disciplina, e até foi tema de um trabalhinho que eu passei, uma pesquisa, foi sobre o que era segurança no trabalho, qual que era a definição geral de segurança no trabalho. E eu havia apresentado para vocês, que a segurança do trabalho, gente, ela pode ser entendida como o conjunto de todas as medidas, sejam elas normas, leis, decretos, que são adotadas visando justamente minimizar a ocorrência de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, bem como, gente, proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Ou seja, é o conjunto de todas as medidas, incluindo as normas, as leis e decretos, que tem por objetivo reduzir a quantidade de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e fazer com que isso aumente seja preservada a capacidade de trabalho do trabalhador. Então, como a gente viu na aula, gente, o trabalho ele sempre, na primeira aula, o trabalho ele sempre fez parte da vida dos seres humanos. Então, desde as civilizações mais antigas, a gente já tinha basicamente o conceito de trabalho, o conceito de o trabalhador ele desenvolver as atividades para o sustento próprio. Ao longo da história, gente, o homem sempre esteve exposto a diversos tipos de risco. Porém, não sei se vocês lembram, foi a partir desse fato histórico aqui marcante, que foi a Revolução Industrial, com a invenção das máquinas a vapor, é que esses riscos começaram a se ampliar de uma maneira muito exponencial. Então, com o surgimento dessas novas máquinas, as máquinas de tecelar, por exemplo, em substituição ao trabalho artesanal, um ponto positivo é que isso multiplicou a produtividade no trabalho, porque você substituiu a parte da mão de obra humana por máquinas. Então, isso, consequentemente, multiplicou muito a produtividade. Porém, isso teve uma consequência negativa, que foi o surgimento de várias doenças e acidentes de trabalho. Mas o que eram principalmente essas máquinas a vapor que surgiram na Revolução Industrial? O motor a vapor, ou a máquina a vapor, basicamente, gente, foi o dispositivo inventado para dar movimento às máquinas. Então, o motor a vapor foi um motor, um dispositivo que foi inventado para dar movimento às máquinas, cujo combustível principal, para acionar esse motor era o vapor d'água, por isso que era chamada de máquina a vapor. O grande avanço desse motor a vapor, que foi inventado aqui, que surgiu na época da Revolução Industrial, o grande avanço dele foi realizado por James Watt em 1769, que foi responsável por criar um motor, uma máquina que minimizava as perdas de calor e fazia com que a produtividade, que o ganho de energia daquele motor fosse muito maior. Então, a partir das modificações de James Watt nesses motores, os motores eles passaram a movimentar as primeiras locomotivas, ou seja, as primeiras locomotivas, os primeiros vagões eram alimentadas através desse motor a vapor, O combustível alimentador ali era o vapor d'água. Então, os primeiros barcos, as primeiras fábricas, as primeiras fundições, todas as máquinas presentes ali eram alimentadas através desse motor a vapor.
Falando um pouco sobre o contexto geral da Revolução Industrial, gente, sobre os locais de trabalho, as fábricas da época da Revolução Industrial eram instaladas em locais super improvisados, com péssimas condições de trabalho e exploração dos trabalhadores. Não sei se vocês lembram de eu falar isso aqui na aula, gente, mas é, quando, quando essas máquinas a vapor elas começaram a surgir, meio que teve um boom, né? E meio que muitos empregadores, muitos empresários, eles não tiveram muito tempo para se adequar. Na verdade, até tempo eles tiveram, mas assim, como eles queriam só lucrar, eles não ligaram muito para isso. Então, qualquer tipo de armazém velho, qualquer tipo de galpão velho que estava abandonado, eles criavam uma fábrica ali dentro. Então, sem nenhum tipo de estrutura para acondicionar os trabalhadores ali. Então, no primeiro lugar que eles vissem abandonados, assim, sem nenhum tipo de estrutura para acomodar os trabalhadores, para proporcionar a mínima condição de trabalho, infelizmente, era ali que esses trabalhadores iam ficar, né, em jornadas torturantes, como a gente já havia dito em sala de aula. Então, a exploração dos trabalhadores, gente, então incluía tanto os homens, né, quanto as mulheres, idosos e até mesmo crianças, né, como a gente está vendo aqui nessa imagem aqui, né, em jornadas de trabalho que iam até 16 horas diárias, né, gente? Então, pensa, se um dia tem 24 horas, 16 horas, na época da Revolução Industrial, era o que a maioria dos trabalhadores trabalhava. Então, basicamente, como eu até expliquei para vocês em sala de aula, muitos deles até dormiam nas próprias fábricas, né? Então, eles praticamente moravam nas fábricas, trabalhavam até 16 horas e o restante eles passavam dormindo em dormitórios. A gente até comentou sobre isso na sala de aula. O resultado disso, né, dessa grande jornada de trabalho, dessas péssimas condições de trabalho, foi um grande aumento, né, no número de acidentes de trabalho, de doenças relacionadas e muitos trabalhadores, gente, foram mortos ou mutilados. Então, muitos morreram, assim como alguns perderam braços, pernas, mãos, se machucaram, né, tiveram cortes feios. E foi a partir dessa situação tensa, né, e muito crítica, que foram se originando as primeiras leis, os primeiros estudos relacionados à proteção à saúde e integridade física dos colaboradores, né? Não sei se vocês lembram de eu falar isso aqui na sala de aula, gente, mas essa imagem aqui basicamente era para representar as crianças que limpavam as chaminés das fábricas, porque as crianças, como elas tinham um porte menor, né, não tão avantajado, então basicamente era elas que subiam, né, nas chaminés das fábricas para fazer a limpeza dessas chaminés. Olha o perigo que era, né? Então era um perigo ali dessas crianças se contaminarem e ter algum tipo de doença relacionada ao trabalho. Então era muito perigoso essa questão de limpar a chaminé. Ao longo da história, gente, percebe-se que o homem, de fato, ele sempre demonstrou ter alguma preocupação com a sua saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, acidentes e doenças com graves consequências para a integridade física e para a saúde dos trabalhadores foram surgindo, né, principalmente, né, na Revolução Industrial. Assim, gente, como interesse também em estudá-los, gente. Por que era importante isso? Porque naquela época, né, como estava tendo uma grande incidência de acidentes e doenças do trabalho, era muito importante a gente entender, eles na verdade, né, era muito importante que eles pudessem entender as principais origens dos acidentes de trabalho, né, as principais causas e também os principais meios para fazer com que aqueles acidentes não ocorressem mais. Então era muito importante a gente tentar entender, né, as origens, os motivos desses acidentes de trabalho e também tentar, né, encontrar soluções para que aquilo ali não ficasse se repetindo e para que as pessoas elas tivessem uma melhor qualidade de vida no trabalho. Um grande marco, gente, na segurança do trabalho, eu já comentei isso com vocês, foi lá em 1700, na Itália, com a publicação desse livro, né, De Morbis Artificium Diatriba, né, que traduzindo para o português, As Doenças dos Trabalhadores. Foi um livro do médico Bernardino Ramazzini, que hoje, né, até hoje, ele é considerado o pai da medicina do trabalho. Então, se tiver alguma questão, né,
Por exemplo, na prova relacionada a quem é o pai da medicina do trabalho, Bernardino Ramazzini, gente. Então, desde 1700 ele detém, né, entre aspas, esse título. Por quê? Nessa época, gente, esse autor, ele conseguiu descrever uma obra, ele tem um livro de uma série de diversas doenças que estavam relacionadas a mais de 50 profissões naquela época. Então, lá em 1700, ele já conseguiu associar doenças que estavam, de certa forma, vinculadas, atreladas a algumas profissões em específico, né? Então, com a invenção da máquina a vapor, gente, como a gente viu anteriormente, nasceu na Inglaterra o que a gente chama de Revolução Industrial. Então, como eu falei para vocês, galpões, estábulos, né, que eram locais de criação de animal, velhos armazéns, então qualquer lugar abandonado era rapidamente transformado em fábrica. E ali dentro desses locais eram colocados a maior quantidade possível de máquinas e de trabalhadores. Esses ambientes, gente, eles não tinham nenhuma estrutura para funcionar, assim, para manter uma qualidade de vida. Então, as qualidades de trabalho ali, as características do ambiente, é bom até vocês estudarem isso daqui, as características do ambiente não eram próprias para trabalho. Então, os ambientes, eles tinham, coloquei até aqui destacado, temperatura muito elevada, né? Agora pensa também, aquela aglomeração de pessoas, consequentemente, vai ter uma temperatura muito elevada naquele local. As fábricas elas não tinham ventilação, ou seja, elas não tinham janelas, não tinham áreas de ventilação suficiente para promover a renovação do ar dentro desses locais, né, e possibilitar um conforto térmico maior. E a umidade também era super constante, gente. Então a umidade ali era muito constante, além de sujeira, além do ar, né, que na maioria das vezes podia estar contaminado com algum tipo de poeira, algum tipo de agente químico, né, que pudesse acometer a saúde do trabalhador. E também era um ambiente dito insalubre, né, porque o ambiente por si só já causava prejuízo à saúde do trabalhador. Então, alguns exemplos, né. Então, na maioria das vezes, né, a gente tinha até crianças que faziam as limpezas locais. As fábricas, as máquinas, ó, vejam bem, elas não foram projetadas para de acordo com o trabalhador. Então, muitas pessoas ali, às vezes, tinham que se abaixar para fazer a exercer suas atividades. Então, isso gerava um esforço na coluna, isso gerava algum tipo de esforço físico que acabava, né, causando algum tipo de prejuízo na saúde corporal do trabalhador. Então, muita coisa aqui estava errado naquela época, né? Então, apesar dos riscos, né, que estavam associados às diversas atividades, né, e esses riscos, de certa forma, eram conhecidos. Então, apesar desses riscos serem conhecidos, até então, gente, pouco era feito para combatê-los. Então, esses riscos, basicamente, poucas coisas eram feitas para combater esses riscos, ou até mesmo quase nada. Então, somente após muitos conflitos, muitas revoltas, é que começaram a surgir as primeiras leis de proteção ao trabalho. E não sei se vocês se lembram quando eu falei isso aqui na aula, mas as primeiras leis que surgiram visavam proteger inicialmente, né, a saúde do trabalho das mulheres e das crianças, que eram as mais vulneráveis naquela época. Um dos marcos, gente, quando a gente fala em legislação, em norma de segurança do trabalho, um dos marcos da legislação internacional foi a criação, né, pelo parlamento britânico, lá na Inglaterra, a partir de 1802, de uma série de leis, né, que foram conhecidas como as leis das fábricas, né, ou Factory Law, ou Factory Acts, com o objetivo de proteção do trabalho de mulheres e crianças, tanto no que se referia aos ambientes de trabalho, quanto às jornadas excessivas, né, que era muito comum de ser aplicadas. Então, gente, se cair na prova, por exemplo, perguntando a partir de que ano, né, na Inglaterra, que a gente teve esse marco das primeiras leis publicadas na época da Revolução Industrial, foi o que? 1802, quando foram publicadas, né, uma série de leis que a gente estudou em sala de aula, que foram as leis das fábricas. Então, a partir de 1802 foram publicadas essas leis. Essa lei abrangia inicialmente só as indústrias têxteis, gente. Então, inicialmente,
essas leis de 1802 elas só valiam para esse tipo de atividade, que era a principal atividade naquela época. E só 76 anos depois, gente, só em 1878 é que essas leis passaram a valer para todas as indústrias. Então notem, gente, que demorou muito tempo para que essas leis aqui, as leis das fábricas, começassem a valer para todas as fábricas. Então isso, gente, acabou que muitas pessoas acabaram perdendo a vida porque não tinha uma lei própria que valesse para todos os ramos, para todos os setores das atividades econômicas. Então, a evolução da segurança do trabalho no Brasil. Então, no Brasil, né, como a gente já havia visto anteriormente, em sala de aula, essa evolução de segurança do trabalho foi um pouco mais tarde do que na Europa, né? Porque lá na Europa a Revolução Industrial começou por volta de 1700, 1730. Aqui no Brasil, a nossa Revolução Industrial começou em 1930, gente, quando o presidente da época era o Getúlio Vargas. Então, basicamente foi a partir de 1930, mas um pouquinho antes, que essas questões de segurança, né, que essa preocupação com relação à segurança do trabalho começou a tomar forma aqui no nosso Brasil, no nosso país, né? Então vamos ver alguns tópicos, né? Vamos ver alguns fatos que marcaram o desenvolvimento da segurança do trabalho no nosso país. 1919, como eu já havia falado na sala de aula, é que foi criada a nossa primeira lei brasileira sobre acidente de trabalho. Então estudem isso daqui, né? Provavelmente pode ser uma questão de prova. Então no Brasil, gente, a primeira lei que foi criada para combater, né, para tentar minimizar a ocorrência de acidente de trabalho, foi a lei de número 3.724 de 1919. Em 1930, gente, que foi o ano que Getúlio Vargas ele assumiu o poder, uma das primeiras coisas que ele fez, gente, foi criar aqui no nosso país, né, um Ministério do Trabalho, gente, porque o nosso país ainda não tinha um Ministério do Trabalho. Então, quando Getúlio Vargas assumiu, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas foi criar um Ministério do Trabalho, que na época era um Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Outro marco super importante, gente, em 1943. Então, em 1943 foi criada a CLT, né, que todo mundo conhece, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, gente. Então, a CLT, ela trata sobre segurança e saúde no trabalho, gente, do artigo 154 até o 201 dentro da CLT. 1944, gente. Em 1944, a gente teve a aprovação de um decreto-lei, que era o decreto-lei de número 7.036, que promoveu a reforma na lei de acidentes de trabalho. Lembra que a primeira lei foi a de 1919, essa daqui? Então, em 1944, essa lei ela passou por uma reformulação, gente. Então, quando essa lei passou pela reformulação, gente, um dos tópicos, um dos itens que essa lei criou foi a determinação do quê? Das empresas de constituírem a CIPA, gente. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que basicamente é um grupo, é um conjunto de membros, né, que são formados. Esses membros eles são trabalhadores, né, da própria empresa, e esses membros eles formam uma comissão que tem por objetivo trabalhar nas questões de segurança e saúde no trabalho dentro das empresas, para prevenir que os acidentes de trabalho eles não aconteçam, bem como as doenças do trabalho também. 1978, gente, um marco super importante também, foi quando foram criadas as primeiras normas regulamentadoras, né, gente, que é o que a gente chama de NR, gente. Então, em 1978, foram criadas 28 normas regulamentadoras. Como eu falei para vocês, já entraram em vigor 37 normas regulamentadoras, né, até a presente data de hoje. Porém, a gente tem duas, né, que é a NR2, que ela foi revogada há pouco tempo atrás, e a NR27 também. Então, basicamente, em atividade, a gente está tendo 35. Então, saindo um pouco desse contexto histórico, agora a gente vai para a aula sobre classificação dos riscos ambientais, que foi a nossa segunda aula que a gente teve, que a gente falou sobre os riscos ambientais e também sobre o mapa de riscos. Então, falando agora sobre riscos ambientais, gente, o que são os riscos ambientais? Então, o risco ambiental, gente, são todos aqueles riscos que possam trazer
ou ocasionar danos à saúde ou integridade física do trabalhador do ambiente de trabalho. Ou seja, é tudo aquilo, gente, que possa vir causar algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo à saúde do trabalhador dentro do seu local de trabalho. Então, no campo da higiene ocupacional, gente, basicamente a gente pode dividir os riscos presentes nos ambientes de trabalho em riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes ou também riscos mecânicos, né, que alguns autores chamam assim. A gente diz basicamente que os riscos físicos, químicos e biológicos, eles são os chamados riscos ambientais. São os riscos ali que estão presentes dentro do ambiente de trabalho. E os riscos de acidentes, basicamente a gente fala que ele é um risco comportamental, que ele está relacionado também principalmente ao comportamento do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, que é o que a gente viu lá na aula 4, que são as causas dos acidentes de trabalho. Então vamos ver um pouquinho sobre os riscos físicos, gente. Os riscos físicos são todos aqueles riscos que são provocados pelos agentes físicos, gente. Basicamente, os riscos físicos compreendem todos os tipos de agentes que afetam a saúde do trabalhador, que eles afetam a saúde do trabalhador em forma de energia. Por exemplo, os riscos físicos eles podem ser principalmente decorrentes de processo produtivo e também de máquinas e equipamentos. E eles vêm afetar a saúde do trabalhador em forma de energia. Então, exemplos de riscos físicos: ruído, vibração, pressão anormal em relação à pressão atmosférica. Então, se você trabalha em algum tipo de local, alguma cabine que tem uma pressão anormal, aquilo é um risco físico. Temperatura extrema, ou seja, temperatura muito alta ou temperatura muito baixa, é um risco físico, né? Umidade e etc. Então, o risco físico, gente, a gente vai ver que no mapa de riscos, os riscos físicos eles são representados pela cor verde. Então, não esqueçam, gente, risco físico é representado pela cor verde. Então, aqui estão os riscos que eu falei anteriormente para vocês. São aqueles riscos que atingem a saúde do trabalhador em forma de energia, principalmente. Então, alguns riscos físicos que são comumente encontrados, gente. O ruído, né? O que é o ruído, gente? O ruído, basicamente, é a mistura de sons, né, ou tons que são considerados indesejáveis para a saúde do trabalhador, gente. Então, para medir o ruído, a gente tem alguns equipamentinhos que são chamados de audiodosímetros ou também de decibelímetros, até porque a unidade de medida do ruído é o decibel. Então, gente, na NR15, acho que eu já falei para vocês sobre a NR15, que é a norma que vai tratar sobre atividades e operações insalubres, ela traz quais que são, né, os limites de tolerância para a exposição ao ruído, ou seja, o nível máximo de ruído de acordo com o tempo máximo de exposição do trabalhador para que isso não venha causar um prejuízo à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR15 ela traz uma tabelinha que vai mostrar para a gente qual que é o tempo máximo que o trabalhador pode ficar exposto a uma determinada intensidade de ruído. Então, alguns equipamentos que eu falei para vocês, né? O ruído, gente, o nível de ruído ele pode ser medido de duas formas. A primeira é aquela que a gente chama, através da maneira de medidor integrador de uso pessoal, que é quando a gente acopla o próprio aparelhinho, né, o próprio decibelímetro ali próximo à zona auditiva do trabalhador para fazer a medição do ruído. E a segunda forma, gente, a gente chama de medição ou medidor integrador portado pelo avaliador, que é quando a gente tem um perito ou um engenheiro de segurança que ele vai fazer as medições do ruído no ambiente de trabalho. Então, em um a gente acopla, né, o decibelímetro no próprio trabalhador e no outro a gente tem uma pessoa responsável por fazer a medição daquele ambiente de trabalho. Então, esse aqui, gente, são os limites de exposição da NR15. Eu peguei e destaquei esse daqui, gente, porque a maioria das pessoas cumpre jornada diária de 8 horas por dia, né? Então, de acordo com a NR15, gente, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, ela pode ficar exposto ao nível de ruído em decibéis que equivale a 85. Então, se a pessoa ela trabalha 80
aqui tem minutos, né? Então, se ela trabalha 8 horas diárias por dia e ela está exposta a um nível de ruído acima de 85, significa que ela está num ambiente insalubre, né? Então, as medidas de contenção desse risco devem ser tomadas. Então, de 85 para baixo, né, significa que, de acordo com a NR15, né, está num nível ali satisfatório para não causar prejuízo à saúde do trabalhador. Então, essa aqui é a tabelinha completa, eu coloquei essa aqui só para vocês verem. Então, notem, gente, que a partir do momento que o nível de ruído cresce, que a intensidade dele aumenta, o tempo de exposição tem que ser o quê? Cada vez menor, né? Porque senão vai causar um prejuízo para a saúde do trabalhador. Olha aqui, esse último aqui, que é o nível, a intensidade do ruído de 115 decibéis. Então, quando o trabalhador ele fica exposto a essa intensidade de ruído, ele só pode ficar exposto a isso a 0,46 minutos, porque isso aqui é uma intensidade muito, muito alta que pode causar lesões graves ao canal auditivo do trabalhador. Outro tipo de risco físico, né, que é bastante comum de acontecer, principalmente para quem trabalha em maquinários pesados, para quem trabalha com motorista, motosserra, quem trabalha na indústria da construção civil, né, com britadores e etc., como mostra essa imagem. A vibração, gente. Então, a vibração, gente, basicamente se caracteriza, né, pela oscilação de um corpo sólido em torno de uma posição de referência. Então, a gente vai ter o quê? Uma oscilação de um corpo, né, através de uma posição de referência. Então, basicamente, a vibração, gente, ela pode ser dividida em vibração de mãos e braços, que é o que a gente chama de VBM, que é a vibração o quê? Que vai basicamente afetar somente as mãos e os braços do trabalhador. E a gente tem também, gente, como é esse caso aqui, né? E a gente tem também o que a gente chama de vibração de corpo inteiro, ou VCI, que é aquela vibração que vai atingir, de certa forma, todo o corpo do trabalhador, principalmente quem é motorista, né? No caso, atinge todo o corpo do trabalhador. Então, pressões anormais, né? Outro tipo de risco físico. Então, quem trabalha principalmente em espaço confinado, como esse caso aqui, quem trabalha em atividade de mergulho também é um tipo de risco físico, a pressão anormal. Frio, né? Então, temperaturas extremamente baixas se constitui também como um risco físico. Isso pode causar lesão no trabalhador, pode causar algum tipo de doença relacionada ao trabalho, pode causar também uma doença de pele também, então pode causar sérios danos à saúde do trabalhador. Então, assim como o frio, o calor excessivo também, ele é um risco físico, ele pode prejudicar a saúde do trabalhador. Então, a NR15, assim como o ruído, gente, a NR15 ela estabelece os limites de tolerância para a exposição ao calor. Então, o calor é um risco físico. Então, tem alguns outros que eu não falei aqui, como radiação, umidade, etc. Outro tipo de risco, gente, que a gente tem é o risco químico, gente. Então, o risco químico são causados pelos agentes químicos, né? E, basicamente, gente, os riscos químicos são aqueles que vão decorrer da manipulação e do processamento de matérias-primas, gente. Então, quando a gente fala em risco químico, basicamente a gente tem um risco químico quando a gente está manipulando ou processando algum tipo de matéria-prima que se encaixe nesses grupos que eu vou falar agora para vocês. Então, exemplos de risco químico que a gente tem, né? Poeiras, gases, vapores, névoas, neblinas e os próprios produtos químicos em geral. Então, todos os produtos químicos, né, até mesmo os produtos de limpeza doméstica, por exemplo, se enquadram aqui como risco químico. Então, o risco químico, gente, no mapa de risco, ele é representado pela cor vermelha. Então, dentre os riscos químicos, a gente pode ter as poeiras, os fumos, né, névoas, neblinas, gases, vapores e produtos químicos de uma maneira geral. Então, as poeiras, gente, falei isso na aula, que as poeiras elas são partículas, né, sólidas e elas são geradas mecanicamente através de uma ruptura de partículas maiores cujo tamanho são bem pequenos. Então, a poeira, gente, ela é uma partícula sólida, que ela é pequena, né, e ela é gerada mecanicamente através da ruptura de maciços rochosos, de outras rochas um pouco maiores, né.
As poeiras, gente, elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos. A gente tem o que a gente chama de poeira mineral, poeira vegetal e poeira alcalina. As poeiras minerais, gente, são todas aquelas decorrentes da ruptura em rochas, formando partículas que se mantêm suspensas no ar. Então a gente fala que uma poeira ela é mineral quando ela provém definitivamente, né, da ruptura de rochas, e essas poeiras elas formam partículas que se mantêm suspensas no ar durante um certo período de tempo. As poeiras vegetais, gente, elas são aquele tipo de poeira, gente, que é muito comum principalmente nas indústrias que vão envolver vegetais, frutas e etc. e alguns tipos de matéria-prima. Por exemplo, o algodão, né, ele gera uma poeira, essa poeira, como a gente viu na aula 4, ela causa uma doença, né, que é a bicinose. O bagaço da cana-de-açúcar, gente, ele também gera uma certa poeira no processo produtivo. E além da poeira mineral e vegetal, a gente tem a poeira alcalina, gente. A poeira alcalina é um tipo de poeira específica que ela advém da ruptura da pedra do calcário, gente. Ela pode causar sérios danos à saúde do trabalhador. Os riscos biológicos, né? A gente viu na aula também que os riscos biológicos são todos aqueles ocasionados pelos agentes biológicos, gente. E eles são, gente, principalmente oriundos tanto da manipulação, transformação e modificação de seres vivos microscópicos. Então, quando a gente está falando de risco biológico, sempre vai remeter a gente o quê? A seres vivos microscópicos. Então, aqueles seres, né, que não são visíveis a olho nu. Então, por exemplo, como eu já havia falado para vocês, né, os riscos biológicos, gente, eles causam mais riscos, principalmente pelos trabalhadores da área da saúde, né, que estão mais em contato com esse tipo de ser vivo microscópico. Então, exemplo de risco biológico, né? Genes, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, vírus, protozoários, entre outros. Então, seres vivos microscópicos, né? Fungos, etc. Então, os riscos biológicos, gente, no mapa de risco é representado pela cor marrom. Risco ergonômico, gente. O risco ergonômico, gente, são todos aqueles riscos que são decorrentes da falta de adaptação do ser humano ao ambiente de trabalho. Mais precisamente, gente, isso aqui seria o contrário. Porque quando a gente estuda ergonomia, a gente diz que a ergonomia ela estuda a adaptação do ambiente de trabalho ao homem e nunca ao contrário. Então, basicamente, gente, quando a gente fala de risco ergonômico, a gente está falando de todas as condições presentes no meio ambiente de trabalho que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam elas condições físicas, né, ou mentais. Então, tudo aquilo que presente no ambiente de trabalho vai prejudicar a saúde do trabalhador. Então, por exemplo, esforço físico intenso, né? Então, você carregar, por exemplo, uma carga inadequada, né, para o que você aguenta. Então, isso vai te gerar um risco ergonômico. Postura inadequada, a maneira, por exemplo, de você sentar pode te gerar um risco ergonômico. Monotonia ou repetitividade, ou seja, você ficar fazendo a mesmo tipo de atividade o dia inteiro, por exemplo, você ficar trabalhando só com digitação, ficar digitando texto, alguma coisa assim. Então, atividades monótonas e repetitivas vai te gerar uma lesão por esforço repetitivo, que é o que a gente chama na área da saúde do trabalho de Lerdort. Jornadas prolongadas também, né, gente? Então, se você trabalha em jornadas super excessivas, isso vai te ocasionar um risco ergonômico. No mapa de risco, gente, o risco ergonômico ele é representado através da cor amarela, gente. E por último, a gente tem os riscos de acidentes, ou os riscos mecânicos, né? Como a gente já estudou lá na aula 4, gente, então o risco de acidente são os riscos, né, devidos principalmente às condições inseguras, ou seja, as condições do meio ambiente que propiciam, né, que contribuem para a ocorrência de acidente de trabalho, e também devido aos atos inseguros, que é o quê? Que é todo o ato comportamental do ser humano, né, seja ele consciente ou não, que contribui para a ocorrência de acidente de trabalho. Então, são todos os riscos devido às condições inseguras e atos inseguros que podem existir nos locais de trabalho e que sejam capazes de
provocar lesão aos trabalhadores e também danos materiais e instalações. Então, o que são os riscos de acidente? Máquina sem proteção é um risco de acidente, porque isso aqui é uma condição insegura, então é um risco de acidente. Arranjo físico inadequado é um risco de acidente, então local bagunçado, sem organização, pode gerar um acidente de trabalho. Instalações elétricas irregulares também é uma condição insegura. Sobrecarga de equipamentos de transporte de material e etc. Então, tudo que é condição insegura e ato inseguro é um risco de acidente. Então, como eu falei ali, né? Instalação elétrica irregular, máquinas sem proteção, piso defeituoso, né? Tudo é uma condição insegura, então pode gerar acidente de trabalho. Então, nesse caso aqui, né? Você trabalhar sem EPI é um ato inseguro, porque você sabe que você tem que ter um equipamento de proteção para trabalhar em altura. E também nesse caso aqui pode ser uma condição insegura, né? Porque esse andaime aqui ele está totalmente contra as normas de segurança. Aqui outro ato inseguro, né? Improvisar equipamentos é um ato inseguro, então é um risco de acidente. Então os riscos de acidente, gente, são representados no mapa de risco pela cor azul. Então o que é um mapa de risco, gente? Qual é a definição legal de mapa de risco? Então o mapa de risco é uma representação gráfica, né, decorrente de uma avaliação dos riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, baseado no layout, né, ou na planta baixa da empresa. Ou seja, o mapa de risco, gente, é uma representação gráfica a partir de símbolos, né, de todos os riscos que estão presentes no local de trabalho. E o objetivo principal é reunir informações necessárias para conscientizar os trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos no setor ou estabelecimento. E os mapas de risco, gente, eles devem estar sempre em local visível, principalmente logo na entrada, seja na porta ou na parede perto da entrada de cada local de trabalho. Então é muito importante que esses mapas de risco fiquem visíveis, né? Porque é através dele que o trabalhador ele vai conseguir identificar qual que é o tipo de risco que ele vai estar exposto ali. Então, como eu havia falado para vocês, né, o risco físico ele é representado pela cor verde, risco químico cor vermelha, risco biológico cor marrom, risco ergonômico amarelo e risco de acidentes azul. Então, os riscos, gente, eles são representados através dessas bolinhas, né, desses círculos. E os riscos, gente, de acordo com o mapa de risco, eles podem se dividir em risco grande, que é aquele que tem grande chance de causar um impacto na saúde do trabalhador. O risco médio, né, que já é um risco intermediário, né? E o risco pequeno, que é aquele tipo de risco que vai causar, tem menor chance de causar um prejuízo à saúde do trabalhador. Não existe assim, gente, uma norma geral para tratar qual que é o tamanho dessa bolinha aqui não, porque isso vai depender muito do layout da planta baixa da empresa, né? Então, consequentemente, essa bolinha não pode ser muito grande. Porém, ela tem que ter essa simbologia aqui dentro do mapa fora do mapa de risco, para identificar, né, o tamanho da bolinha, para que a pessoa ela consiga identificar se o risco é grande, se o risco é médio, se o risco é pequeno. Então esse aqui é um exemplo, ó, gente, isso aqui é como se fosse o layout da empresa, né, ou seja, todos os setores que tem dentro da empresa. Isso aqui é um mapa de risco, né, para identificar quais são os riscos em cada departamento, em cada setor. Então, por exemplo, administrativo, gente, setor administrativo não tem, assim, muita incidência, por exemplo, de risco biológico, não tem, risco químico não tem, risco físico não tem tanto, o que mais predomina ali é o risco que ergonômico, porque o pessoal passa muito tempo sentado, então isso pode gerar postura inadequada, monotonia e repetitividade, então por isso que a gente tem a bolinha amarela aqui na administração. Por exemplo, banheiro predomina sempre o que, gente? Risco biológico. Então ali a gente pode ter seres vivos, né? Microscópios, né? Que a gente não consegue identificar. Então por isso que é importante a gente ter uma higienização legal do banheiro. Por exemplo, refeitório, a gente tem tanto o risco ergonômico, né? Porque o trabalhador vai fazer suas refeições e ele tem que fazer essas refeições numa postura adequada, senão isso vai gerar uma lesão nele, né, na coluna, por exemplo.
E no refeitório a gente também tem o risco biológico, né, gente? Porque isso pode gerar algum tipo de contaminação através de algum ser microscópico. Por exemplo, na área de montagem, gente, então na área dessa empresa aqui de montagem, a gente tem vários riscos, porque os trabalhadores eles podem estar sujeitos a risco ergonômico, ou seja, carregar algum tipo de carga muito pesado, ficar com a postura inadequada. Risco físico, né? Então calor, vibração, né? Vibração não, ruído, se tiver alguma máquina que produz muito barulho, então é um risco físico. Risco de acidentes, né? Principalmente se for um local aqui com muitas peças e etc. Pode gerar sim um risco de acidente. E risco químico, né? Devido à poeira, devido, por exemplo, ao fumo da solda, né? Provavelmente esse local de montagem aqui tem algum tipo de processo de soldagem, né? Então o fumo que é gerado pelo processo de soldagem é um risco químico. Então notem, gente, que para cada setor aqui, ó, se a gente for parar para analisar, a gente tem um risco ali específico que a gente consegue identificar. E notem também que a gente tem uma diferenciação no tamanho das bolinhas. Ó. Então, por exemplo, a gente tem bolinhas maiores, círculos maiores, né? E aqui a gente já tem círculos menores. Então, isso caracteriza o mapa de riscos. Então, observações, gente. Esses círculos, gente, essas bolinhas do mapa de risco, são determinados pelo SESMIT, né? Que são os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é um grupo formado por profissionais de nível superior que atuam dentro da empresa para também atuar nessas causas, né, de saúde e segurança do trabalho. Então, esses círculos do mapa de risco são determinados pelo SESMIT ou também pela CIPA, né, quando houver, e também pelos trabalhadores. Então, esses riscos, gente, eles são definidos, são feitos através da observação e percepção desses trabalhadores aos riscos presentes no ambiente de trabalho. Então, por que é importante a participação do trabalhador? Porque ninguém melhor que o próprio trabalhador, né, que está ali nas suas atividades laborais, né, para saber principalmente qual que é o tipo de risco que ele está exposto. Então, a gente pode simplesmente, de posse de um formulário, ir até um ambiente de trabalho e fazer o levantamento qualitativo dos riscos. Conversar com os trabalhadores e também depois conversar com a CIPA e o SESMIT para que sejam determinados o tamanho dos círculos. Então, né, a gente findou essa aula de a revisão sobre mapa de riscos, né, sobre classificação dos riscos ambientais. E agora a gente vai revisar, né, sobre a aula de NR6, que foi a aula sobre EPIs, que são os equipamentos de proteção individual e suas utilizações. Então, o que é NR6? Né? A gente estudou sobre a NR6 lá na nossa terceira aula. Então, a NR6, a norma regulamentadora 6, é uma disposição complementar ao capítulo 5 da CLT, que estabelece um conjunto de regras para a utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual, nas empresas, a fim de assegurar a proteção dos trabalhadores durante a sua jornada laboral. Então, a NR6, gente, a gente viu isso na sala de aula, que ela vai definir obrigações, direitos e deveres, tanto dos empregadores quanto dos empregados, para que seja resguardada a saúde e segurança do trabalhador. A NR6 estabelece, por exemplo, né, gente, como os equipamentos devem ser escolhidos e a necessidade de fiscalizar o uso. Ou seja, a NR6 ela traz, né, que a gente viu em sala de aula, os equipamentos para proteção de cada parte do corpo. Então, ela traz, por exemplo, os equipamentos para proteção das mãos, os equipamentos para proteção do tronco, os equipamentos para proteção da cabeça e etc, né? Os trabalhadores ainda, né, gente, que se negarem a seguir essas regras, né, de utilizar os EPIs, eles podem receber as advertências verbais. Se persistir, né, essa inadequação, essa negação em usar os EPIs, eles podem receber advertência escrita. Se eles continuarem não usando, podem receber suspensão. E se eles continuarem também não utilizando esses EPIs, eles podem até mesmo, gente, serem desligados por justa causa, né? Conforme o que está lá no artigo 158 da CLT. Então, o que é um EPI? Né? Já falei anteriormente para vocês o que significa a sigla, né? O termo EPI, que é equipamento de
proteção individual. Então, EPI, equipamento de proteção individual. E segundo a NR6, é todo dispositivo ou todo produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ou seja, todo aquele apetrecho, todo aquele dispositivo de uso individual que o trabalhador vai utilizar, né, para se resguardar dos riscos que podem ameaçar a sua saúde e a segurança no trabalho. Então, todos os EPIs, gente, só poderão ser colocados à venda com a indicação do CA. Lembra que eu falei para vocês que é esse certificado de aprovação? Que é um certificado, né, que ele atesta, né, que aquele equipamento de proteção individual ele passou pelos testes de resistência através do Inmetro. Então a gente tem diversos tipos de equipamento de proteção individual, né? Capacete, máscara, protetor facial, máscara, cinto de segurança, bota, luva, protetor auditivo e etc. Então as principais responsabilidades do empregador. Então o empregador, gente, é uma responsabilidade, uma obrigação dele adquirir o adequado ao risco de cada atividade, ou seja, o empregador ele é obrigado, né, a adquirir o EPI, né, para cada tipo de atividade, porque cada atividade em específico vai exigir um equipamento de proteção individual específico. Também é uma responsabilidade do empregador exigir o uso, ou seja, o empregador, além de disponibilizar, ele tem que exigir, ele tem que cobrar o trabalhador de utilizar esses EPIs. É uma responsabilidade dele também fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança no trabalho. Ou seja, o empregador ele tem que oferecer para o trabalhador somente os EPIs, né, que tenham aprovação, que tenham um certificado de aprovação, o CA. E outra responsabilidade dele é orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Ou seja, o empregador, gente, ele tem que orientar, ele tem que dar um treinamento para o trabalhador em como que ele deve utilizar esses EPIs no ambiente de trabalho, como ele deve guardar e como ele deve conservar esses EPIs. Ainda, gente, é uma responsabilidade dele substituir imediatamente esses equipamentos quando eles forem danificados ou extraviados. Eles também têm que responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Então, o empregador ele é responsável, né, por fazer a higienização, né, lavar, fazer toda a parte de higienização e a manutenção periódica desses EPIs. Ele também é obrigado a comunicar ao Ministério do Trabalho, gente, qualquer irregularidade observada. Ou seja, se ele comprou um equipamento, por exemplo, que ele verificou que já foi adquirido vencido, ou se ele comprou um equipamento que não teve uma resistência esperada, ele pode comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. E é uma responsabilidade do empregador, gente, registrar o fornecimento dos EPIs ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico. Justamente para quê, gente? Esses EPIs, gente, tem muito trabalhador que às vezes perde, esquece em algum local ou outro. Então essas fichas de registro de EPIs são muito importantes para que o empregador, né, para que ele tenha consigo, né, um registro, né, de quando que o trabalhador ele pegou o último EPI, para que ele tenha um controle, né, para que ele consiga também cobrar dos trabalhadores essa parte aqui de guarda e conservação. Então é muito importante fazer esse registro. Então as responsabilidades do trabalhador, né, do empregado. Então o que o empregado ele tem que fazer com relação aos EPIs, né? Primeiro de tudo, né, gente, usar. Então se ele recebeu o EPI, ele tem que usar. E ele tem que usar, gente, esses EPIs apenas para a finalidade a que se destina. Ou seja, ele tem que usar os EPIs só para aquele tipo de atividade que aquele equipamento se destina. Ele também ele é responsável, né, pela guarda e conservação, que é o tópico B, né, que eu já havia falado aqui anteriormente. Ele tem que ser responsável também pela guarda e conservação. Ele tem que comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para uso, ou seja, se o equipamento ele rachou, se ele estragou, se ele quebrou, ele é obrigado, né, o trabalhador, o empregado, ele é obrigado a comunicar
ao empregador para que esse equipamento seja substituído. E também é uma obrigação dele cumprir as determinações, né, do empregador sobre o seu uso, né? Então o empregador vai fiscalizar e o empregador ele tem que cumprir essas determinações. A empresa, né, é obrigada, segundo a NR6, ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente, ou seja, sem cobrança nenhuma, ela tem que fornecer os EPIs, né, adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Então, os EPIs, gente, eles são fornecidos sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou doenças profissionais do trabalho. Ou seja, também enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Então, certificado de aprovação, gente, que eu havia falado na aula para vocês. Então, para a certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, os EPIs, eles devem ser analisados em laboratórios credenciados e terão o CA, gente, o certificado de aprovação, ele tem duração máxima de 5 anos. Então, para que um EPI ele possa ser colocado em comércio, né, ele tem que ter esse certificado de aprovação, né, porque isso comprova o quê? Que eles foram analisados, né, em laboratório e que eles foram credenciados junto ao Ministério do Trabalho. Os casos de validade máxima de 2 anos foram de testes realizados fora dos laboratórios credenciados no Brasil. Então a gente tem alguns EPIs, gente, em específicos, que eles não têm validade de 5 anos, e sim de 2. Mas essa validade de 2 anos, gente, é somente para quando a gente tem algum EPI que ele foi testado em um laboratório fora do Brasil e não aqui. Então, quando o EPI é testado aqui, a validade dele é de 5 anos. Quando o EPI é testado em um laboratório fora do Brasil, é de 2 anos. Então, já havia falado disso aqui para vocês, né, desse site. Todo EPI tem um número, né? Então, através desse número, gente, você consegue consultar se o seu EPI está vencido ou não. Então, lembra que eu falei para vocês? Só digitar lá no Google, consulta CA. Então, o primeiro link que vai aparecer é desse site aqui. Aí, aqui em cima, você informa o númerozinho do CA. Lembra que eu fiz o teste com o meu capacete? Então, inseri o número de um capacete que eu tenho aqui em casa, né? Que eu adquiri ele em 2017 ou 2018. Então, coloquei o número aqui, apertei Enter, né? Para consultar. E o próprio site já me diz, ó. O capacete que eu tenho, né? Ele é para proteção da cabeça, né? E ele dá a situação. No caso, o meu capacete que eu pesquisei, ele ainda está válido, né? Ficou até verdinho aqui. E a validade do CA do meu capacete é até 9 de junho de 2022. Então, esse site aqui, ó, ele é muito legal e ele é muito importante para a gente consultar se um EPI está com CA vencido ou não. Então, esse CA, gente, ele pode vir em diversas partes diferentes do equipamento de proteção individual. Por exemplo, em sapato, ele pode vir aqui tanto no solado, quanto perto da palmilha, quanto na palmilha, quanto na parte de cima também. Então, é certificado de aprovação, mas tem que ter. Em luva, ele pode vir aqui na parte de cima, mas comumente, ou no saquinho também. A gente tem aqui na máscara, certificado de aprovação. Já havia falado disso, né? Aqui, ó, no sapato também, ó, outro local que pode vir aqui o certificado de aprovação. No EPI, no protetor auricular, ó, ele pode vir aqui na caixinha, né? É mais comum que ele venha na caixinha de guardar o EPI. Então, alguns exemplos de EPI que a gente vai ter para as diversas partes do corpo. Então, para a proteção da cabeça, gente, a gente tem esses capacetinhos, né? Que todo mundo já deve ter visto. E esse capacete ele serve para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. A gente tem esse outro equipamento aqui, esse capacete, que ele serve para proteção contra choque elétrico, é só outro tipo. Então a gente tem esse outro, que é um capacete para proteção do crânio, ele protege o nosso crânio. E ele também, gente, ele protege a nossa face contra agentes térmicos, então calor e etc. Então, bombeiros, principalmente, né, podem utilizar bastante esse tipo de capacete aqui,
Porque além de proteger a cabeça, os dois casos, pode proteger a cabeça contra o impacto, né? E protege a face contra os agentes térmicos. Então, para a proteção da cabeça, a gente também tem os capuz, né? Então, quem trabalha em empresa alimentícia, principalmente também, né? Que é o controle de qualidade ali, controle de higiene, no caso, né? E qualidade também é rigoroso. Então, o capacete, ele protege o crânio. Então, protege tanto o crânio e o pescoço contra os riscos, né, de origem térmica. Então, quem trabalha em frigorífico, etc., usa bastante, né? Porque isso aqui protege. Então, para proteger a cabeça, a gente também tem um capuz para proteção do crânio, da face e do pescoço contra os agentes químicos. Isso aqui é para agente químico. Agora, para proteção da face, gente. Para proteção da face, a gente basicamente tem os óculos de proteção. Então, a gente tem os óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, que são partículas normais, né? Poeira, algum tipo de partícula sólida. A gente tem os óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa. Então, a gente tem, por exemplo, um tipo de óculos específico para proteger a visão do trabalhador contra locais que têm uma luminosidade muito intensa. Então, a gente tem os óculos também para proteção contra a radiação ultravioleta e para proteção contra a radiação infravermelha. E a gente tem também, né, os óculos que são utilizados para proteção dos olhos contra produtos químicos. Então, um tipo especial de óculos para proteção principalmente contra os agentes químicos. Também, para proteção da face, a gente tem os protetores faciais, né? Então, o protetor facial, ele consegue proteger a face como um todo, né? Então, ele consegue proteger toda a nossa face. A gente tem também as máscaras de solda, né? Para quem trabalha em atividade que envolve soldagem. Para proteção auditiva, né? Para proteção auditiva, a gente tem os protetores auriculares, né? Esses protetores auriculares se dividem sim em 3 grupos, né? Primeiro, protetor circunauricular. Então, o que é o protetor circunauricular? É esse protetor aqui que também é chamado de protetor tipo concha, né, gente? E ele é formado justamente por esse arco plástico aqui, que ele fica sobre a nossa cabeça, né? E por essas duas, né, entre aspas, conchas, né, que são revestidas aqui por espuma, que vão proteger o nosso canal auditivo contra os níveis elevados de ruído. Esses protetores tipo concha, gente, esses circunauricular, são divididos em 2. A gente tem o protetor circunauricular simples, que é esse que eu mostrei para vocês, né? Que a gente tem o arco sobre a cabeça do trabalhador e a gente tem as duas conchas, né? E a gente tem também o protetor circunauricular, que ele é acoplável a capacete, que geralmente ele é o que? Ele é removível. Então, esse aqui é um tipo de equipamento que protege tanto a cabeça do trabalhador como a zona auditiva. Então, ele é muito utilizado principalmente para quem trabalha em grandes indústrias. Então, a vantagem desse tipo de EPI é que ele serve para todo tamanho de cabeça, então ele é ajustável, ele serve para todo tipo de tamanho de cabeça. Ele é relativamente de fácil higienização. Outra super vantagem, ele protege não apenas o canal auditivo interno, gente, ele protege o quê? Toda a orelha da projeção de fragmentos. Então, além dele proteger a parte interna, né, de dentro, ele consegue proteger toda a orelha como um todo da projeção de fragmentos. Outra vantagem, pode ser utilizado mesmo por pessoas com infecções no canal auditivo, ou seja, mesmo que a pessoa ela tenha algum tipo de problema, algum tipo de infecção no ouvido, ela pode utilizar esse equipamento. Por quê? Porque ele não penetra lá dentro, diferentemente dos outros, né? Então, como ele é externo, ele não prejudica pessoas que tenham infecção no canal auditivo. E ele apresenta níveis maiores de atenuação que os protetores de inserção. Por quê? Como ele protege a orelha, né, como um todo, ele consegue ter um nível maior de atenuação, né? Ou seja, ele consegue ter um nível maior de eficiência. E desvantagem, gente? A desvantagem dele, a principal dele é o desconforto em áreas quentes. Por quê? Como ele engloba principalmente toda a orelha, ele acaba gerando um desconforto em ambiente de trabalho muito quente. Outra desvantagem, né, é a dificuldade em carregar e guardar devido ao seu tamanho. Como ele é maior que os outros tipos de protetor auditivo, consequentemente ele é mais difícil de ser
guardado, né, devido ao seu tamanho. Outra desvantagem é que ele pode interferir com outros equipamentos de proteção, como óculos e capacetes. E também outra desvantagem é que ele pode restringir movimentos da cabeça. Então, além dos protetores tipo concha, o segundo grupo que a gente tem é os protetores chamados de protetor de inserção. O protetor de inserção, gente, eles podem ser divididos em dois também. A gente tem os protetores de inserção pré-moldado, gente. Então, o protetor de inserção pré-moldado é esse aqui, que ele é muito comum nas empresas e nas indústrias. Então, a gente diz que um protetor de inserção ele é pré-moldado quando ele é formado, gente. Ele é definido por 3 flanges flexíveis, gente. Flange é essa parte molinha aqui, ó, essas meia-cuias aqui. Então, quando a gente tem esse EPI formado por essas 3 flanges flexíveis, eles são chamados de protetor de inserção pré-moldado. E esses materiais, né, o material dessas flanges pode ser de borracha, de silicone, né, que é muito comum, PVC e etc. A gente tem também dentro desse grupo que a gente chama de protetor de inserção moldável, gente. Então ele é feito em espuma, ele é uma espuminha moldável. Notem que, diferentemente do outro que tinha 3 flanges, esse aqui não, ó, esse aqui ele tem uma superfície completamente lisa, né? E uma vantagem dele é que ele contorna, né, todo o canal auditivo. Então você coloca ele e ele contorna, ele se adapta ao tamanho do seu canal auditivo. Vantagem, gente. São compatíveis com outros equipamentos, como capacetes, óculos e respiradores. Ou seja, ele não impede que você, por exemplo, utilize um óculos, um capacete, uma máscara e etc. Né? Porque você pode colocar ele por trás da cabeça, pela frente, etc. Então ele não te restringe, né, a utilizar outros EPIs. Outra vantagem é que eles são pequenos, então eles são facilmente transportados e guardados. Não restringem movimentos em ambientes confinados ou apertados. Então, por eles serem pequenos, né, gente? Então, ele pode ser fácil de ser guardado ou transportado. Outra vantagem é que ele é relativamente confortável em ambiente quente. Então, tipo concha, ele era muito desconfortável em ambientes quentes, né? Então, esse aqui, uma vantagem é que ele é relativamente confortável, né? Ele não faz sua orelha pegar fogo, entre aspas. Outra vantagem é que eles podem ser utilizados por pessoas com cabelos longos, barbas e cicatrizes, sem interferência na parte da vedação. Desvantagem, gente, desse EPI. Movimentos como fala, mastigação, podem deslocar o protetor do ouvido. Não sei se vocês já utilizaram, gente, mas se você ficar conversando muito, até fazer movimento de mastigar, por exemplo, pode fazer com que esse EPI, se ele não estiver bem colocado, né, até se estiver bem colocado mesmo, ele pode fazer com que ele se desloque do ouvido, é uma desvantagem. Outra desvantagem, gente, os bons níveis de atuação, ou seja, a eficiência desse equipamento, depende da boa colocação. Então, se você coloca ele com preguiça, então ele não vai ter uma eficiência muito grande. Então, você tem que colocar ele com cuidado, com atenção, para ele ter uma boa eficiência. A desvantagem também, só pode ser utilizado em canais auditivos saudáveis, porque ele penetra dentro da orelha, né, do ouvido do trabalhador. Então, se a pessoa ela tem uma infecção no canal auditivo, ela não pode, né, em hipótese alguma, utilizar esse EPI. Aí tem que utilizar o tipo concha. Outra desvantagem é que ele é fácil de perder, justamente pelo tamanho, né? Ele é muito comum, por exemplo, da pessoa colocar no bolso, o EPI cair, o trabalhador nem vê, então ele é bastante fácil de perder. Desvantagem também é que eles não podem ser utilizados por mais de um trabalhador, até porque, né, são de uso pessoal, é um EPI. Outra desvantagem é que eles são inadequados para trabalhadores que mantêm as mãos sujas constantemente. Porque se o trabalhador mantém as mãos sujas constantemente, ele vai pegar, né, na flange, né, nesse EPI, no plug desse protetor auricular, aí ele pega e coloca no ouvido. Então essa sujeira que estava na mão passa para o EPI passa para o canal auditivo. Então isso gera uma contaminação que a gente fala que é contaminação cruzada. E o terceiro grupo de EPI, gente, para proteção auditiva é o protetor semi-auricular, que é esse aqui, que ele tem também, né, essa parte de plástico aqui, e a gente tem esse pequeno plugzinho. Uma vantagem desse tipo de equipamento de proteção aqui para proteção auditiva, que é o semi-auricular,
é que ele tem plugs baratos e descartáveis. Então esses plugzinhos amarelos aqui, eles são muito baratos e eles são descartáveis, né? Então permite que eles sejam trocados constantemente. Podem ser utilizados com a haste atrás da cabeça ou debaixo do queixo, permitindo o uso com capacete, óculos e outros equipamentos de proteção. Então a vantagem é que essa haste aqui, gente, ela pode ser utilizada atrás da cabeça, abaixo do queixo, justamente para permitir que o trabalhador utilize outros tipos de EPI. Vantagem, pode ser utilizado em canais auditivos com infecções leves. Por quê? Estão vendo que o plugzinho dele não é tão grande que nem os outros? Então, esse plug aqui, ele não penetra no ouvido assim profundamente. Então, ele penetra só um pouquinho dentro do ouvido. Então, para quem tem infecção auditiva leve no canal auditivo, pode utilizar esse EPI. Não é muito recomendado, mas assim, mas pode, mas não é muito recomendado, porque mesmo assim, essa infecção ela pode vir a piorar. Outra vantagem é que ele é de fácil asseio, né? Então basta substituir os plugs, né? Então ele é de fácil manuseio, né? Caso você precise fazer a troca desses plugs. Desvantagens. Não é recomendado o manuseio dos plugs com a mão suja, né? Porque isso pode gerar contaminação cruzada. Ele pode ser desconfortável para 8 horas de trabalho, pois essa haste impõe ligeira pressão sobre a entrada do conduto auditivo, gente. Então essa haste aqui, ela gera uma leve pressão no canal auditivo do trabalhador. Então, para quem trabalha em jornadas tipo de 8 horas ou até mesmo mais, ele pode ser muito desconfortável. E outro tipo de desvantagem, que é o principal, é que ele confere níveis limitados de proteção auditiva. Então, de todos os três, esse aqui ele é o menos eficiente, gente, porque ele não consegue penetrar muito bem no canal auditivo do trabalhador. Então, consequentemente, ele não protege muito, né? O nível de atuação dele de eficácia é bem menor que os outros. Então, EPI para proteção respiratória, a gente tem as máscaras, né? A gente tem máscaras de diversos modelos, né? Para quem trabalha com poeira, a gente tem máscara para quem trabalha com produtos químicos em geral, máscaras de diversos tipos, né? A gente tem os EPIs para proteção do tronco, então a gente tem as vestimentas para proteção do tronco contra risco de origem térmica, então a gente tem esses macacões aqui, né? Então quem trabalha, por exemplo, em câmaras, quem precisa entrar em câmaras frias ou trabalha em algum lugar que tem algum tipo de risco de origem térmica, para proteger o tronco como um todo, né? Todo o tronco, pode utilizar esses macacões. Então a gente tem vestimenta para proteção do tronco contra risco de origem mecânica. Então a gente tem os aventais, né? Então esses aventais eles protegem o trabalhador contra a projeção de partículas, de qualquer tipo de fragmento, né, que possa gerar alguma lesão no trabalhador. Então ele protege o tronco do trabalhador. Então a gente tem as vestimentas para proteção do tronco contra agente químico. Então quem trabalha em contato com agente químico, com manipulação de agrotóxicos, né, defensivos agrícolas, por exemplo, tem essas vestimentas também para a proteção do tronco. A gente tem as vestimentas para proteção do tronco contra a umidade proveniente de operações com uso de água. Então quem trabalha em locais com umidade constante pode utilizar esses macacões para prevenção de risco físico, né, que no caso é a umidade. Então a gente tem também os coletes à prova de bala, né, para proteger o tronco do trabalhador, principalmente para o caso de vigilantes, de seguranças, né, tem que utilizar esses coletes à prova de bala. EPI, né, para proteção dos membros superiores. Então, para proteção dos membros superiores, no caso as mãos, né, mãos e braços, a gente tem os mais variados tipos de luva. Então, a gente tem essas luvas aqui de borracha, de silicone. Então, a gente tem as luvas de raspa. Então, a gente tem diversos tipos de luva. A gente tem os cremes protetor de pele, né, gente, que serve para o corpo como um todo, de maneira geral, né. Então, para proteção dos membros inferiores, o que a gente tem? A gente tem as botas, a gente tem as perneiras, né? Então, para proteção dos pés e pernas, né? Membros inferiores. Então, a gente tem também as calças de proteção. Elas também a calça por si só, ela se enquadra como um EPI
para proteção dos membros inferiores. E esse outro tipo de calçado aqui que é utilizado também para proteção dos membros inferiores. E para proteção do corpo inteiro, né, a gente tem esses macacões aqui que protegem não só o tronco, né, mas a cabeça e etc. Então, aquele equipamento que protege o corpo como um todo, ele é dito EPI para proteção de corpo inteiro. E para proteção contra queda, né, com diferença de altura, né, para proteção do risco de altura, a gente tem os cintos de segurança. Então, a gente tem os equipamentos, né, para proteção contra a altura. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Essa revisão foi das nossas 3 primeiras aulas, né? Qualquer dúvida, é só chamar no nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar um questionário para vocês responderem no sistema, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.